Sou peregrino aqui, em terra estranha estou, no reino. Bem-vindo ao podcast Estrangeiros e Peregrinos. A mensagem de hoje será apresentada por Dennis Allen. Durante algumas semanas, estamos dedicando o episódio da sexta-feira ao assunto da ressurreição. Já temos visto várias ressurreições, tanto no Antigo como no Novo Testamento. E hoje vamos falar sobre a mais importante de todas, a ressurreição de Jesus Cristo. No final do episódio de hoje, eu darei a resposta à pergunta 887 e a nova pergunta do dia. Deus dá vida. Ele demonstrou esse poder exclusivo na criação dos seres vivos, no universo material em que nós vivemos hoje. Jesus é a vida, conforme diz João 14, versículo 6. Ele demonstrou seu poder quando ressuscitou mortos. Mas as manifestações de vida física são apenas amostras do seu poder real de dar a vida eterna. Nenhum milagre na história do mundo iguala a importância da ressurreição de Jesus Cristo no terceiro dia, depois da sua crucificação em Jerusalém. A vitória de Jesus sobre a morte foi predita em profecias durante milhares de anos antes da sua vinda em carne. Embora seja quase impossível que Adão e Eva tenham compreendido a importância das palavras, a primeira sugestão da ressurreição veio do Jardim do Éden, logo depois do pecado do primeiro casal. Quando Deus falou das consequências dos erros cometidos pela serpente e pelo casal humano, ele disse: "Porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar." Isso em Gênesis 3, versículo 15. O descendente da mulher dessa profecia é Jesus. Ele foi ferido pelo inimigo, que juntou forças más para matar o Filho de Deus na cruz. Mas, no contexto maior, seu golpe foi pouco. Na ressurreição, Jesus esmagou a serpente. Davi profetizou a respeito da ressurreição. Como o apóstolo Pedro explicou em Atos capítulo 2, a morte não teria vitória sobre o santo de Deus. Ele não seria deixado no túmulo como outros homens. Pedro explicou em Atos 2, versículo 27, "Porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção." Quando Jesus viu a data da sua morte se aproximando, ele começou a falar para os apóstolos sobre o que aconteceria em Jerusalém. Foi difícil para Pedro e os outros aceitarem a ideia da morte de Jesus e não entenderam bem sua promessa da ressurreição. Diz Mateus 16, versículo 21, "Desde esse tempo começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia." Jesus foi preso, foi condenado em um processo ilegal e foi crucificado. Os apóstolos, ainda lutando para entender o significado da promessa da ressurreição, foram dispersos e confusos. Mesmo as mulheres que foram ao túmulo no domingo depois da crucificação esperavam terminar o trabalho de embalsamar o corpo e ficaram surpresas e perplexas ao encontrar o túmulo desocupado. As notícias começaram a se espalhar. As mulheres foram avisar os apóstolos e alguns deles foram correndo ao túmulo para verificar os fatos. Jesus inicialmente não permitiu que fosse reconhecido quando ele apareceu a 2 discípulos no caminho para Emaús. Ele explicou o significado das profecias do Antigo Testamento sobre o Messias. Apareceu aos apóstolos, mas Tomé não estava presente. Ele continuou com suas dúvidas até o dia em que ele viu Jesus com seus próprios olhos. Durante 6 semanas, Jesus acompanhou os apóstolos
ensinando sobre a sua missão importantíssima que lhes deu e provando o fato da sua vitória sobre a morte. Outras pessoas foram ressuscitadas antes de Jesus sair do túmulo em Jerusalém, mas ele levantou para nunca mais morrer. Uns 40 dias depois, ele subiu para o céu e assumiu seu devido lugar, à destra do Pai. Ele venceu a morte uma vez por todas, penetrou o céu para abrir acesso para outros e ainda oferece para nós a esperança da ressurreição para a vida eterna. Paulo disse que centenas de pessoas viram Jesus depois da ressurreição. Sua apresentação dessa evidência da veracidade da ressurreição ganha mais força pela observação que a maioria dessas pessoas ainda viviam quando Paulo escreveu aos Coríntios, em 1 Coríntios 15, versículos de 4 a 6. Esse comentário foi um convite óbvio para qualquer pessoa verificar as evidências para tirar suas dúvidas. Quando Paulo escreveu, uns 20 anos depois da morte de Jesus, ainda seria possível encontrar testemunhas oculares para verificar os fatos. Centenas de testemunhas. Paulo tratou a questão da ressurreição com tanta confiança, porque é a doutrina central que serve de base para a fé de todos os cristãos. Se o corpo de Jesus tivesse sido decomposto no sepulcro em Jerusalém, toda a base do cristianismo teria apodrecido junto. Mas Jesus venceu a morte. E por isso, nós podemos esperar com confiança sua volta para cumprir suas eternas promessas. Nós podemos esperar a nossa própria ressurreição. Agora, pergunta 887. Verdadeiro ou falso? Em 1 Coríntios, Paulo ordenou uma coleta para os santos a ser feita no primeiro dia da semana. A resposta correta, alternativa A, verdadeiro. Isso vem de 1 Coríntios capítulo 16, versículos 1 e 2, onde ele escreveu: Quanto à coleta para os santos, façam também vocês como ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vocês separe uma quantia, conforme a sua prosperidade, e vá juntando, para que não seja necessário fazer coletas quando eu for. A igreja no Novo Testamento não recebia dinheiro por venda de mercadoria, por ingressos de eventos, e sim pelas doações de boa vontade, por irmãos em Cristo generosos. A pergunta 888 vem do Antigo Testamento. Saul ergueu um monumento em sua própria honra após a batalha contra os Amalequitas. Em que local ele fez isso? Alternativas: A. Gilgal, B. Belém, C. Ramá e D. Carmelo. Verifique sua resposta no final do próximo episódio de Estrangeiros e Peregrinos. Jesus venceu a morte. E porque ele ressuscitou, nós temos esperança da ressurreição no dia final. Obrigado por nos acompanhar nessa jornada pelas Escrituras. Volte amanhã para ouvir mais uma mensagem do podcast Estrangeiros e Peregrinos. Seguimos pelo mundo a viajar.